Meus amados, nós estamos no livro de Neemias, aprendendo verdades eternas com esse livro que é um dos mais esplêndidos. A gente talvez tenha algum livro da Bíblia que você pense assim, esse livro não é muito legal. Até você ler, até você estudar, você vai ver que não tem nada na Bíblia, não tem nenhum livro, capítulo, que não seja bênção de Deus para as nossas vidas. E a jornada de Neemias começou, né? Nós vimos que do capítulo 1 até agora, no 3, queremos ver essa noite, Neemias recebe o chamado de Deus, Neemias restitui sua aliança com Deus, ora a Deus pedindo para que ele tenha misericórdia, o rei é usado e a mão bondosa de Deus é sobre Neemias e o rei envia Neemias de volta para construir os muros de Jerusalém. Neemias, ao chegar em Jerusalém, tem paciência, tem calma, faz uma avaliação correta, convoca os homens, motiva os homens a trabalharem, indica quem são os opositores e começa a trabalhar. Não é isso? Começa a desenvolver o chamado de Deus de fato na vida dele. Antes de começarmos, eu queria perguntar aos irmãos, quem aqui lê genealogia? Fora Val? Não precisava se acusar, não. Você se acusou, os outros vão ter que se acusar. Tem gente que pula genealogia, né? E fulano, filho de Cicrano, de Beltrano, filho de não sei quem, diz, rapaz, não vou ler isso aqui não, isso aqui não me importa não, né? E o capítulo 3 lembra muito uma genealogia. Se você for olhar aí, vai estar lá, ó. Inaldo levantou o muro, e Dave pintou a parede. Vai estar o nome de um bocado de gente e um bocado de coisas que exerceram, funções que fizeram. Você pode ler e dizer assim, rapaz, isso aqui é meio estranho. A porta do esterco, a porta da ovelha, a porta do cavalo, o muro de não sei quem. Parece meio esquisito. Parece que é um capítulo que a gente pula para o 4. Não, isso aqui não tem muita coisa, não dá para tirar nada disso aqui não. E é aí que nos enganamos. Nada na Bíblia está em vão. Nada foi escrito em vão. Tudo é absolutamente palavra de Deus. E fala aos nossos corações, muda nosso ser e nos dá direcionamento. Se você leu Neemias e diz assim, o capítulo 3 o pastor vai pular. Eu não vou pular. A gente vai ver o capítulo 3 essa noite. Amém? Meus amados, quando se trata de obra do Senhor, não há lugar para espectadores da obra do Senhor. Não há lugar. Porque nem mesmo o Senhor é espectador na obra dele. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que agora, nesse momento, Jesus Cristo está sentado ao lado do Pai, intercedendo pelos seus, né? Conforme Hebreus 7, 27. Então, o que é que acontece? Na obra de Deus, ninguém pode se autoeleger conselheiro ou crítico ou teórico, né? Não, eu não faço nada, eu analiso as coisas e digo o que está errado e cada um tem que fazer, mas você faz o quê? Não, eu já tenho minha função é só dizer que está errado. Eu sou um espectador. Não funciona assim, não existe isso na obra do Senhor. O propósito de todo o ministério, de toda a igreja, de todo crente que está inserido em um corpo, é glorificar a Deus. Ninguém está na obra do Senhor para ser glorificado, para ser exaltado, para receber aplauso, confete, enfim. Qualquer igreja, pastor, departamento cristão que esteja enganjado na obra do Senhor por esses motivos, não vai dar certo. Porque a finalidade última da obra de Deus é a sua glória. A gente acha que é salvar o perdido. Também faz parte, mas a glória de Deus é a maior obra que ele emprega a sua igreja. Então, a glória de Deus é o maior propósito que a igreja existe na terra. Tudo, absolutamente tudo é para a glória do nosso Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, tudo é para redundar a glória a Ele. E Neemias estava interessado em uma coisa apenas, a glória de Deus. Nós vimos nos capítulos anteriores que Neemias diz, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha. Porque você lembra o que eu tinha falado? Se não, você vai para o YouTube. Lá tem, e hoje não acho que vai ter. Né, Paulinho? Vai ter? Está gravando? Só o áudio, né? Amém. Então me pegaram, eu ia me soltar e está gravando, já volta ao normal. Então, assim, meus irmãos, nós vimos que o opróbrio aqui, a vergonha, não era a vergonha só de Neemias,
do povo. Era como se Deus estivesse sendo envergonhado diante dos povos. Como a igreja de Deus estivesse sendo envergonhada diante dos povos. Então Neemias fala assim, vamos trabalhar para que nosso Deus não seja motivo de chacota entre outros povos. Que o nosso Deus não seja mais humilhado devido à nossa vergonha. Então Neemias chama o povo para esse trabalho. E Deus tem uma tarefa para cada um dos seus filhos. E o cumprimento dessa tarefa, de modo humilde e fiel, glorifica o nome de Deus. Lembra lá daquele texto célebre de Efésios? Sou salvo pela graça. A gente gosta, né, de dizer. E tem que gostar, que é muito bonito. Sois salvos pela graça. O cara se enche. Pronto, eu não fiz, não é pelas obras. Eu não fiz nada para merecer a salvação. Eu não posso fazer nada que possa perdê-la. Eu fui salvo. Amém. Mas continue lendo o texto, que a gente para no 9, né? O 10 diz que Deus nos salvou para as boas obras, preparadas em Cristo antes de todas as coisas. Você não foi salvo só para ser salvo. Rapaz, eu fui com a cara desse cabo. Eu vou levar ele para o céu para ele ficar lá comigo na eternidade. Bora? Não. Não. Deus nos salva com um propósito que, independentemente de qual seja ele aqui na terra, no fim das contas, é render glória ao nome dele. Ele nos salvou, nos chamou, nos predestinou, aquela coisa inteira que você conhece, para trabalharmos para a sua glória. Amém? Eu não sabia disso, mas você foi salvo para trabalhar para o Senhor Jesus. Para que possa haver reedificação, que glorifique a Deus, é necessário, então, união. Somos um povo, um corpo, uma igreja. Reedificação com união redunda em glória para Deus, pois a reedificação tem como alvo a glória de Deus. Quando temos a glória de Deus como alvo, as dificuldades são superadas. Quando nós colocamos a glória de Deus acima da nossa própria glória, que não existe, é nenhuma, os interesses de Deus à frente dos nossos interesses, dificuldades, todo tipo de empecilho é ignorado, é deixado para lá, porque a glória de Deus é muito mais importante. Através da nossa união, nós podemos glorificar a Deus reedificando famílias, reedificando ministérios, igrejas, enfim. A nossa união torna possível reedificar as coisas para a glória de Deus. Deus quer que trabalhemos em equipe. Tem que trabalhar em equipe. Já viu os Power Rangers? Não existe o Power Ranger sozinho. Já viu? Quem lembra dos Power Rangers? Tem que estar os 5 unidos, senão não vê um Megazord, senão não acontece nada. Você nunca vê um Power Ranger aquele sozinho. Se ele estiver sozinho, dá errado pro lado dele. O único que andava sozinho era o verde e era do mal, né? Depois fica do bem, vira branco e começa a andar com os outros. Então, não tem como ser cristão sozinho e trabalhar sozinho. Vocês entenderam a parte dos Power Rangers? Deus quer que trabalhemos em equipe. Ele nos chamou e nos escolheu assim. Você acha que olhando para a igreja é uma boa proposta? Eu vou colocar você num canto cheio de gente diferente, todo mundo pensa diferente, e é desmantelo. Tem gente lá que nem era para estar, mas está. Tem gente que é crente, tem gente que não é crente, a dificuldade maior do mundo, eu vou botar vocês lá dentro. Mas todo mundo é diferente aqui, mas eu quero botar vocês lá e vocês vão trabalhar juntos para a minha glória. É um negócio de doido, igreja, né? Se você pensar bem, não dá muito certo, não. Né? Todo mundo voluntário, ninguém é dono de nada, ninguém manda em nada, porque ninguém manda, quem manda é Deus. Mas Deus escolheu assim, Deus quis assim. Não existe igreja de uma pessoa só. Não existe igreja de uma pessoa só. É interessante que nem Jesus Cristo disse que ele era igreja, eu sou igreja. Ele poderia até dizer que era, né? Não existe igreja de uma pessoa só. Não existe reino dos céus individual. Não existe um cantinho. Eu queria um cantinho para mim no céu, para me plantar. Não tem isso não. Lá ninguém tem essa privacidade, digamos, de viver sozinho, isolado. Não existe vida cristã autônoma, independente, solo. Não existe isso não, pastor. Desde que me converti, a gente falou isso na EBD hoje de manhã. O crente, ele é o próprio pastor dele, o próprio diácono, ele oferta para ele mesmo, ele é tesoureiro, ele é regente de louvor, ele faz tudo para ele mesmo. Ele está no centro e o culto é com ele mesmo. Né? Aí até um irmão disse que bota a pregação no YouTube para assistir, né? Domingo se senta em casa, se veste, senta, bota no YouTube. Pronto, foi para o culto. Não funciona desse jeito. Deus quer que venhamos nos unir para a glória dele. A reedificação só é possível se houver união.
Deus é glorificado. Coloca aí, meu filho. O que é isso? Aí. Deus é glorificado quando reedificamos com união. Essa é a grande verdade que eu quero provar para os irmãos olhando para o capítulo 3. Eu quero, ao mesmo tempo que vou pregando, ao mesmo tempo que eu quero pregar esse capítulo, eu quero ensinar os irmãos a aprender alguns macetes, digamos, quando você encontrar uma genealogia, um capítulo como esse. Nós não iremos ler ele todo, porque daqui para o 32 você vai estar, ai meu Deus, você vai se perder, preste atenção, mas nós iremos passar por todo o capítulo e tirar as verdades de Deus nele. Amém? Deus é glorificado quando reedificamos com união, pois a reedificação glorifica a Deus, quando ela é feita com união. A primeira grande verdade, eu quero tirar 3 verdades desse texto, acerca de Deus ser glorificado quando reedificamos com união. A primeira verdade, passa aí, Everson. Passa o outro. É que a reedificação que glorifica a Deus tem como alvo a glória de Deus. Nós estamos aqui para reedificar, mas o nosso alvo nessa reedificação é que ele venha a ser glorificado. É a glória de Deus. Volta para aquele outro lá. E pode deixar nesse aí. Meus irmãos, eu quero que você preste atenção. O versículo 1, ele diz que o sumo sacerdote e os outros seus colegas sacerdotes começaram a trabalhar e reconstruíram a porta das ovelhas. Você está vendo isso aí no versículo 1? A porta das ovelhas. Eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Não é isso? Vira aí a página aí da sua Bíblia, vai lá para o versículo 32. O último versículo do capítulo. Dá uma olhada lá. Entre a sala acima, de esquina, a porta das ovelhas e os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. O que é que a gente está vendo aí? Preste atenção. A porta das ovelhas ficava do lado nordeste do muro. O que é isso, meu filho? Volta lá. O Everson está fazendo o culto para ele sozinho. Ele está vendo lá o segundo quadradinho ali vermelho, ó, a porta das ovelhas. Está vendo? Aquela porta lá em cima ali. Ó. A obra começou lá. Né? E ela termina lá. Eles saem construindo daqui, vai descendo, passa lá para o Naldo, vai passando, sobe e termina por lá. Preste atenção. Essa porta, ela havia sofrido um dano muito grande. Tão grande que não foi capaz de reedificá-la de fato, fazer um reparo nela. Ela teve que ser reconstruída do zero. E é interessante uma coisa, a sua proximidade do templo, o templo ficava ali, ó, tá vendo? Ó? Aquele retângulozão ali, ó, templo. A sua proximidade com o templo era estratégica, visto que os animais que eram destinados ao sacrifício eram trazidos por ela. Lembra dos sacrifícios que Israel fazia para expiar pecado? Você lembra disso aí, né? Os animais entravam por aquela porta para ir até o templo. Não podia entrar por onde, vamos entrar por ali perto da minha casa. Não, era por aquela porta que entrava. Ela tinha uma importância grande nesse aspecto. E você lembra que a aliança a qual Neemias vivia é diferente da nossa, não é? A nossa aliança é outra. Iremos fazer até o memorial da ceia em referência a isso. Mas na época de Neemias, para Deus ser adorado, tinha que estar no templo. Para que houvesse perdão, remissão de pecados, não que assim o fosse de fato, mas a gente tem hebreus. Eles não tinham hebreus. Eles acreditavam de fato, porque a revelação até o momento dizia o quê? Tem que pagar o pecado com a expiação, matar o animal, aquela coisa toda. E a terra prometida, a terra das benesses de Deus era Jerusalém. Então, tudo isso existia no coração de Neemias e no coração do povo. Então, essa porta acaba tendo um papel fundamental. É por onde a obra se inicia e por onde a obra termina. Isso tem um indicador para nós. Não foi por acaso que começou por essas portas. Pelo contrário, a porta das ovelhas serve como ponto de referência central da construção. O começo por essa porta está denunciando, gritando o porquê a construção está sendo feita. Para que essa porta? Para entrar os animais, para ir para onde? Para o templo, sacrificar a Deus, para cultuar a Deus, para a remissão de pecados, para restaurar a sua aliança com Deus.
Essa porta era que passava os animais para dentro da cidade, inclusive aqueles que eram oferecidos em sacrifício. Essa é a única porta que o texto indica que foi consagrada. Vê que fala aí no versículo 1 que consagraram essa porta. É interessante que algumas igrejas têm mania de consagrar objetos, né? Eu vou consagrar esse violão a essa igreja. Pronto, ninguém pode pegar no violão, porque o violão é da igreja, né? Pronto. Vou consagrar esse bebedouro, ninguém toma mais água nele, só quem tiver da igreja. Tem umas viagens, aí traz o objeto para frente, o povo estira as mãos, ora, uma coisa louca. Eu nunca vi isso na Bíblia, né? Daqui a pouco quem está ungindo as coisas com óleo, já pensou em derramar óleo num notebook desse? É um pipoco de fogo maior do mundo, né? Não existe isso não, mas pois bem. Mas naquela época, se consagrar é dizer que é única e exclusivamente a Deus. É oferecer a Ele, é fazer com mais dedicação. Não que o resto não fosse, não que a obra não visasse a Deus, mas ali era fundamental. Era por essa porta que entrava a prefiguração do que no futuro viria a ser a graça. Se Jesus adentrasse em Jerusalém, seria por essa porta. Foi por que porta que ele entrou para ser sacrificado? Quando ele faz sua entrada triunfante em Jerusalém, ele não entra como um cordeiro? Jesus não vai até Jerusalém, lá é preso e de lá é sacrificado? Ou não? Não acontece isso? Acontece isso. Amém? Acontece isso. Você está salvo aqui e vai comemorar isso aqui hoje porque acontece isso. A menção, meus amados, da porta no primeiro e último versículo forma uma inclusão indireta, apontando para a conclusão do projeto, que o seu começo e o seu término era importante visar a glória de Deus. Isso mostra a prioridade que os trabalhadores tiveram. Começaram e terminaram a porta mais intimamente associada com adoração. Era como se os trabalhadores dissessem, sem falar uma única palavra, Deus é a nossa prioridade número 1. A porta que mais agrada a Deus, digamos, é essa aqui. É a porta a qual entram as ovelhas, é a porta a qual a gente pode fazer propiciação. É mais importante essa porta, porque está intimamente ligado ao templo, ao culto, à expiação dos nossos pecados. É interessante que quando exercemos qualquer função na igreja, ou qualquer coisa, Deus tem que ser a prioridade número 1 de nossas vidas. Mas será que temos pensado assim? Será que Deus é como essa porta, nesse aspecto? O começo e o fim de tudo que eu faço visando é a glória de Deus? Será que eu penso isso durante o meu dia? Será que eu vou para o meu trabalho pensando que ser um bom profissional glorifica o nome de Deus? Ser um bom marido glorifica o nome de Deus? Ser um bom pai glorifica o nome de Deus? Será que o meu objetivo primário é a glória de Deus? Será que Deus tem sido a minha prioridade número 1 como igreja? Ixi, pastor, você está doido. Claro, eu estou na igreja, número 1 é Deus. Às vezes não. Às vezes não. E a Bíblia nos ensina isso. Na reedificação que glorifica a Deus, ele tem que ser o alvo. Aí você pode pensar, pastor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, estão levantando um muro. Aqui nem muro a gente tem. Não é bem por aí não, o contexto é outro. É verdade, na questão do contexto de levantar os muros. Mas será que era apenas muros que Neemias estava levantando? Será que a ideia era apenas construir um muro e eles iam morar para dentro? A questão era apenas alvenaria, construção. Era só isso que estava em jogo? Nós já sabemos que não. Era o zelo pela glória de Deus. E o começo e o término com essa porta indica o mais importante aqui não é a nossa segurança. O mais importante aqui não é a nossa casa. Não é outras portas que trazem alimento para nós, que é importante para a nossa vida. A prioridade aqui é a glória de Deus. Já imaginou que o capítulo 3, o versículo 1 e o último falaria isso? Que coisa interessante, não? E Neemias escreve com essa intenção. Será que na minha vida, no meu dia a dia, a glória de Deus tem sido o meu alvo? Você pode falar, meu alvo é Cristo, pastor, até canto. Meu alvo é Cristo. Tá certo. E qual é o alvo de Cristo? Qual é o alvo do nosso Senhor Jesus?
se não é glorificar o Pai, se não é render glórias ao nosso Deus. Não tem como rendermos glória a Deus, nosso alvo ser Cristo, se não colocamos Ele em primeiro lugar. É interessante quando Jesus fala do amor do Pai, ele fala o quê? Como é que ele diz que devemos amar a Deus? Como? Sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Em primeiro lugar. Mas você pode dizer assim, pastor, pela misericórdia, eu não posso passar nem perto dessa porta. O negócio para mim está feio. Eu estou desandado. Se eu fosse para essa porta, os cabas me enterravam no alicerce. O negócio está feio para mim. Se você... Tem várias palavras que se repetem no capítulo 3 de Neemias. As outras portas, todas tinham trancas. Trancas e ferrolhos. Trancas e ferrolhos. Adivinha qual é a única porta que não tem tranca e ferrolho? Adivinha qual era a única porta que ficava dioturnamente aberta? Pronta para esperar, para receber sacrifício, expiação, renovo, reedificação, perdão. Adivinha qual era? Era a porta das ovelhas, a porta da graça, da expiação, da restituição, do recomeço. Então, meu amado, Deus quer usar a sua vida para reedificar outras vidas e a obra dele nessa igreja. Mas, pastor, eu sou tão pecador. É pecador que Jesus usa. Não vai descer Superman do céu para Jesus chamar ele. Não vai. São pecadores que Deus usa para fazer a sua obra, para fazer com que seu nome venha a ser glorificado. E hoje, meu amado, a porta da ovelha continua aberta, esperando que você entre, esperando que você dê o primeiro passo para que haja uma reedificação interna em você, uma volta à aliança, uma volta ao que Deus quer para a sua vida, para que você venha se tornar um grande reedificador. Amém? A segunda verdade, passa aí, meu filho, vai dar certo? É que volta, meu filho. A reedificação que glorifica a Deus tem como alvo... Não, pula aí. A reedificação que glorifica a Deus tem como meio a união. Se o alvo dela é a glória de Deus, o meio a qual ela é executada é através da união. Aí eu vou mostrar para vocês outra curiosidade. Se você sair olhando, lendo o capítulo 3, você vai encontrar um princípio que torna isso bem vívido e claro. Tem expressões aí, dependendo da sua versão, vai ter junto a ele, ao lado dele, ao seu lado, depois dele. Tem isso aí na sua Bíblia? Se você sair procurando, ao versículo 4. Lá a parte final dele, ao seu lado, mesulão, filho. Está vendo aí? Vai repetir ao seu lado, depois dele. Mais ou menos 12 vezes, dependendo da sua versão. Deus usou vários tipos de pessoas bastante diferentes umas das outras, de graus culturais diferentes, para construir o mesmo muro. Que loucura, né? Podia sair um monte de tapa nesse muro e ninguém fazer mais nada, uma greve. Cadê nosso 10º? Parou a obra. Não. Pessoas diferentes, com intelectos diferentes, escolaridades diferentes, com poder aquisitivo diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: reconstruir o muro. É interessante que muros, em sua natureza, separa, né? O célebre muro de Berlim, né? Muita gente nem viu. Eu não vi, não. Vi na internet, né? Faz muito tempo. Mas vocês que têm mais tempo viram. Até ele sendo derrubado. Muro é sinônimo de separação em sua natureza. Mas esse, em sua execução em particular, serviu para unir. Levantar muro não é coisa fácil, não. Pergunta a Naldo. Ele vai dizer logo, tem que cavar o alicerce, tem que botar uma pedra, tem que não sei o quê, meu amigo, é desmantelo. É desmantelo. Construção não é coisa fácil. Quando ele foi construir a casa dele, vizinha minha, o Everson estava dentro de um buraco que parecia uma topeira, ninguém viu ele não. E o buraco tem uns 30 metros de fundura para botar um alicerce ali. Não é brincadeira construir. Não é brincadeira. É uma coisa que dá muito trabalho. Todos deveriam juntos trabalhar. Todos precisavam uns dos outros. E eles sabiam disso. Eles sabiam que precisavam uns dos outros para que desse certo a construção. Todos deveriam trabalhar com o mesmo objetivo. As nossas diferenças podem
nos separar, nos tornar bem distante uns dos outros, mostrar que somos realmente, de fato, bem diferentes. Mas você já olhou para os 12 apóstolos? Como eles são diferentes? Em temperamentos, em atitudes, em comportamento, não é? Parece que alguns parecem apenas por serem apóstolos e a profissão, mas têm a personalidade diferente. Pergunte a quem tem mais de um filho se a personalidade não é diferente. Aí eu tenho uma Helena, né, que é bem calma, vamos ter outro que é fácil, aí o menino vem uma espoleta, devolve. Então, cada criança tem uma personalidade diferente. E as pessoas são assim no reino de Deus. E Deus gosta de pessoas que são diferentes umas das outras. O reino de Deus, ele trabalha com pessoas diferentes, mas com o mesmo objetivo. O que deve nos unir é a glória de Deus, que é bem maior do que os nossos problemas, as nossas dificuldades e as nossas diferenças. Deus é bem maior do que qualquer coisa que pode existir em nossas vidas. Bem maior. Porque no fim de tudo, estaremos por toda a eternidade diante dele, contemplando a sua glória. Então, tudo no final das contas é para glorificar o nosso Deus. As expressões junto a ele, ao lado dele, junto dele, depois dele, mostram que eles trabalhavam em harmonia. Não havia disputa, ciúme, briga, milinde, kikiki, cococó, não sei o quê. Essa colher de pedreiro é minha, essa pá é minha, você cavou ali. Não tinha isso. Já viu o pedreiro brigando em obra pesada? Eu já vi Naldo e o Everson, mas a obra continuava. Não tem tempo para milindre. A obra, quando é pesada, quando é desafiadora, tem que botar a mão no arado. Não tem tempo de ficar com discussão, com não sei o que é que vai fazer. Isso não funciona desse jeito. Cada um deve estar contente com a sua obra, com a sua missão. Todos devem trabalhar pelo mesmo propósito. A reconstrução da cidade, dos muros, no caso, a glória de Deus. Não existe ninguém buscando glória pessoal. Você não vai ver ninguém aqui querendo aparecer, querendo ser melhor do que ninguém. Não existe isso. Os membros da equipe completam-se uns aos outros. Jamais podem competir uns com os outros. A melhor coisa do mundo é a igreja. Pastor, você está doido. Mas se eu não achasse isso, eu não era pastor. Já viu a quantidade de pessoas aqui que pode lhe abençoar? Ele abençoa. De maneira sem igual. Se eu ganhasse 3 vezes mais do que eu ganho como pastor em outra profissão, não que pastor é profissão, e se for é profissão perigo, algo MacGyver, talvez eu não fosse abençoado como eu sou hoje em dia. Por conhecer pessoas, lugares, oportunidades. Deus, ele nos abençoa de maneira sem igual. E diversidade, pessoas diferentes de você, é bênção na sua vida, meu amado. A gente precisa daquele mais quieto, daquele mais doido, daquele mais manso. A gente precisa um do outro. O reino de Deus é composto assim. Nós precisamos das pessoas que nos cercam. E tenha certeza que tem alguém nesse momento precisando de você. Ah, pastor, mas eu estou só a misericórdia. A gente tem essa impressão que ninguém está sofrendo como a gente sofre, né? Ninguém passa pelo que eu... Ai, sabe Jesus, Jó, João Batista, Paulo, bota tudo junto, sou eu. Ah, é muito sofrimento. Vai para o Valfredo agora. Vai lá para o Valfredo. Santa Catarina aqui, que é mais próximo. Eu fui lá com meu parceiro. Quando eu cheguei lá, eu fiquei bom. Não estava sentindo mais nada. O pessoal nos corredores jogado. Catinga de urina. Gente suja, vomitada, abandonada pelos cantos. Só eu botar o pé lá, que eu vi o clima, eu me senti bom. Estou bonzinho. Bonzinho. Foi ou não foi? Foi ou não foi, meu parceiro? A gente mangou até de um cabo lá. Mais ele do que eu, viu? Ele olhou para mim e disse, não diga nada não. A gente viu uma cena, quando acabar o culto, você me perguntar, eu lhe digo. Daqui vai sair na gravação, né? Pode dar até um processo. Paulinho, corta isso aí, viu, Paulinho? Mas, só em colocar os pés lá eu me senti melhor. Nós achamos que o mundo realmente gira em torno de nós. Tem alguém nesse momento precisando de você. Tem alguém precisando do seu apoio, da sua oração, de uma ajuda financeira, seja lá do que for. Você não é o centro do mundo. Amém?
O segredo do sucesso é o trabalho em equipe. É fundamental. Se todos prosperam, o individual também prospera e vice-versa. Se trabalharmos coordenado, não terá caos. Sem trabalho em equipe, o caos opera. E é interessante que esse princípio, você pode não querer trabalhar em equipe aqui, mas vai para o trabalho lá, é obrigado a trabalhar. Do seu lado tem um ateu, tem um homossexual, tem lá o que foi, você vai ter que trabalhar e acabou-se. E se achar ruim, vai para a rua. Não, porque lá eu sou profeta. Vai para a rua. Ora, profeta é que sofre mesmo. No mundo somos obrigados a trabalhar em equipe. Então, um camarada não quer trabalhar no reino de Deus, que negócio mais doido, né? Estão tendo cheiro de pipoca? Eu estou. Uma coisa meio doida. Vemos aqui unidades familiares. Neemias cita 38 trabalhadores pelo nome, mas 42 grupos específicos, segundo suas cidades, suas perícias. A gente vai ver aqui oríveres, perfumistas, vários tipos de trabalhadores, levitas, sacerdotes, servos do templo, governadores. Tem um versículo que até um camarada não tinha filhos, mas filhas. Ele chama as mulheres para a obra. Vocês vão trabalhar no traço de massa. E as mulheres vão e dão conta do recado. Se hoje tem um mimimi que uma mulher não vai... Imagina na época de Neemias. Mulher no traço de massa. Já pensou isso? Elas foram trabalhar sem milindre. Eu vai quebrar minha unha. O que é que está em jogo aqui? A glória de Deus. Então eu faço. Mulher no traço de massa, né? Amém? Vamos trabalhar no traço de massa. Todos unidos com o mesmo propósito, com a mesma bandeira, glorificar a Deus. Será que é isso que temos buscado como igreja do nosso Senhor? Um único objetivo, glorificar a Deus através da nossa união. Será que é isso que temos buscado quando trabalhamos para Deus na igreja? Quando estou exercendo algum papel, alguma função, algum cargo, seja lá o que for, do porteiro ao tesoureiro, ao pastor, a lavar a igreja, eu faço para a glória de Deus. Eu faço visando o bem dos meus irmãos. Eu trabalho em equipe. Assim como a restauração dos muros começou e terminou tendo Deus como prioridade. Será que eu vivo e trabalho assim para o reino dele? Quando priorizamos Deus, nós entendemos que a maior obra das nossas vidas é glorificá-lo. E por isso se torna possível fazermos através de união. Porque deixamos nossas diferenças de lado. Ele é maior. Ele é maior. A união faz a açúcar, a força, mas também faz a obra de Deus. A terceira e última verdade, passa aí, meu filho, é que a reedificação que glorifica a Deus tem como a não autopromoção. Reedificar as coisas para a obra de Deus não é um cenário para autopromoção. Não é lugar para isso. Preste atenção. Existia uma cidade que ficava a 18 quilômetros de Jerusalém. E algumas pessoas vieram de lá para trabalhar. Não era nem a cidade deles. E o que é que acontece? O povo se dividiu em 2 grupos para trabalhar na reconstrução da cidade. Mas existiam os nobres, os cabas com dinheiro, estudados, sabe, engenheiros. Disseram assim, não, nós não iremos trabalhar nessa obra. Imagina aí a gente estudar nessa obra. Nós não iremos fazer isso. Eles se sentiam tão importantes que não poderiam executar trabalhos braçais. Essa cidade era muito próximo à cidade de Amós. E ela se tornou uma cidade importante porque Gesem, um dos perseguidores de Neemias, era governador de lá. Então pode ser que tenha havido uma influência dele. Vocês não devem ir para lá, não. Mas de toda maneira eles se recusaram a trabalhar. E o que é que acontece, meus amados? Você já reparou quando há abandono no engajamento da obra de Deus, o que é que acontece? Tem 10 pessoas para fazer algo, uma delas não vem, o que é que a gente faz? A gente se entristece, né? Fica, ai meu Deus, fulano não veio, ai, ui, fulano não veio. Dá uma tristeza tão grande que parece que os 9 que veio não estão lá. É ou não é assim? A gente não visa todo mundo, a gente não visa alcançar o máximo de pessoas possíveis.
Mas não funciona desse jeito. A obra de Deus ninguém tem que ser adulado. Meu irmão, venha fazer, por favor, você pode fazer. Por favor, faça. Você não é salvo, ajude Deus. Por favor, abra seu coração para Ele. Isso eu estou falando para crente, sabe? O cara pedindo para um crente fazer alguma coisa na igreja. Por favor, se você puder, se não for lhe incomodar muito, Jesus está pedindo, ó, só se der. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Jesus tinha que se humilhar para o crente, para que a gente venha fazer algo para Ele. E quando há omissão, nós nos entristecemos. Mas, meu amado, nós não devemos permitir que a tristeza da omissão seja maior do que a alegria do engajamento. Se só veio uma pessoa, é você e ele, e acabou-se. Você e ele, e acabou-se. A gente não tem tempo de estar adulando pessoas para fazer a obra de Deus. A gente ora, a gente cuida, a gente conversa, a gente trata, a gente ensina pela palavra, mas adular? Tem pessoas que têm alguma deficiência psicológica, emocional, e não quer se tratar à luz disso. Não quer. E ele tem um peso dentro dele e ele acha que esse peso tem que ser carregado por todo mundo. Meu amado, Deus tem poder para curar, para transformar, para libertar. Mas tem uma hora que você vai ter que cuidar de você para poder vir se enganjar nesse grupo, nesse time. Você está me entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que querem personagens em sua vida. Alô? Eu acordei agora. Eu como tapioca ou bolo preto? Ah, meu irmão, bolo preto. Ainda bem, eu abri a palavra de Deus aqui e vi, pode comer bolo preto. Não funciona desse jeito. Não funciona assim, meus amados. Amém? Por que será que esses homens não queriam trabalhar? Será que era o fato político? Será que era o orgulho? Será que eles se viam bons demais para pegar no arado, para pegar em tijolo e levantar muro? Será que eles pensavam isso? A reedificação não tem espaço para autopromoção. Eu só vou se for do meu jeito. Eu só vou se eu falar. Eu só vou se eu subir no púlpito. Está errado. Está errado. Não funciona desse jeito. Não é assim que as coisas acontecem. Se toda a honra e glória pertence ao Senhor, se eu preciso de outra pessoa para executar a obra dele, como é que eu vou me gloriar? Como é que eu vou me gloriar de algo que eu dependo dos outros e tudo deve ser feito para Deus? Não podemos permitir que o eu seja maior do que Deus na obra dele. Não podemos permitir isso. Nós não somos senhores de nada das nossas vidas da igreja. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina categoricamente que o orgulho é um grande obstáculo na obra de Deus. Tem pessoas que brigam com outras pessoas e colocam uma raiva daquela pessoa maior do que o amor que ele tem por Cristo. Eu queria fazer, mas eu não vou para a igreja por causa de fulano. Mas Jesus te ama, Jesus. Eu sei que ele me ama, mas fulano lá eu não vou. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você permitir que sua raiva seja maior do que o amor que você tem por Cristo. Eu vou mesmo assim com ele lá. E eu vou ser bênção na vida dela, na vida dele. Amai vossos inimigos. Até onde a gente não tem entendido isso? Vem cá, quem é meu inimigo? Não é? Só falta isso. Quem é meu amigo? Quem é meu inimigo? Ore por aqueles que te perseguem. Bendiga por aqueles que te maldizem. Pastor, é difícil demais. Eu sei disso. Eu sei como é complicado. Mas na hora que eu olho para a Bíblia, que eu olho para Cristo, que eu vejo o alvo que é o Senhor Jesus, isso não é nada perto da glória do nosso Deus. Já pensou se Jesus ligasse para Milindre? Ixi, os fariseus estão querendo me matar, eu vou fugir. Quer saber, esse negócio de Jesus para mim não está dando mais certo não. Pelo amor de Deus. Embora esses homens tenham sido descritos como nobres, eles não eram cidadãos do céu. Não eram de maneira nenhuma. Definitivamente eles não eram guiados pelo Santo Espírito do nosso Deus e tornam-se indesculpáveis pela declaração que o servo sofredor, o nosso Senhor Jesus Cristo, fez certa feita, anos depois à frente. Lá em Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio
ser servido, mas servir e dar a sua vida por muitos. Esse texto torna o crente indesculpável. O crente que quer buscar glória para si, o crente que quer ser servido e não servir. Jesus já dizendo: ei, macho velho, se eu que sou quem sou, vim aqui servir, tu não quer servir. Já pensou? É mais ou menos assim que está escrito. Amém? E eu termino dizendo uma coisa. Outra palavra que chama bastante atenção nesse texto é reconstruir. Você só vai encontrar 3 vezes a palavra construir, algo que foi construído do nada. Mas 38 vezes a palavra reedificar, reconstruir, restaurar, repete nesse texto. O que é que isso significa? Meus amados, Jesus e você sabe o estado que você se encontra. Pode ser pior do que o muro de Jerusalém. Terra arrasada. Você sabia que a maioria dos materiais que foram usados para restituir o muro, reedificar o muro, estava lá, no sotapé do muro? Eram os escombros do próprio muro que foram erguidos. As madeiras foram trazidas para fazer estruturas, para fazer as portas, mas o que foi usado para reconstruir, levantar o muro, foi o próprio muro caído. Jerusalém foi reedificada mais de 40 vezes na história. É difícil derrubar, né? Até o muro ficou em pé, até hoje não cai de jeito nenhum. É impressionante. Mas o maior material que foi usado, ele estava lá. Ele estava lá. E isso é interessante porque nos dá uma ideia de que se você vive hoje, meu amado, terra arrasada, se você vive em uma condição que você pensa assim, não, eu não tenho como reedificar a vida de ninguém porque minha vida está um desmantelo. Quem sou eu para querer ajudar alguém? Olha como é que está a minha vida. Olha como é que se encontra. Meu amado, do mesmo jeito que o material de maior utilidade no muro foi o alicerce, foi os escombros que haviam nele, Deus vai fazer o mesmo na sua vida. Deus pode reconstruir sua vida, a sua história, a sua família, do ponto de partida que se encontra. Porque Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de troço velho, cacaria, sucata, mas Ele pega e transforma numa obra de arte. Quem é que poderia olhar para os entulhos de Jerusalém e falar assim, daqui vai sair um muro? Sai nada, tudo velho, tudo quebrado, tudo esculambado. Mas ali foi erguido o muro em tempo recorde. Você já viu o mutirão? Esse foi o maior mutirão da história da humanidade. Os caras levantando esse muro. Você não vai ver em canto nenhum. Nem Big Now teve um mutirão desse, que era só ele e o Everson. E Maria José falando ali do lado. Mas deu certo, graças a Deus. Meus amados, então não importa as ruínas e escombros que esteja a sua vida, seu coração, seu relacionamento com Deus. É daqui, é da agora, é desse ponto que Ele quer restaurar a sua vida. Que Ele quer mudar você e quer usar você como um reedificador na obra dEle. Porque o alvo é a glória do nosso Senhor Jesus. Amém?